Dizem que o ambiente ideal para guardar um vinho deve ser fresco, ao abrigo de intempéries e, de preferência, longe do sol. E aí, como encontrar na sua casa uma caverninha dessas? Estela, explica pra gente qual é o melhor lugar para guardar vinho em casa. Olha, para guardar vinho na sua casa, você vai precisar prestar atenção em alguns pontos. Você precisa de um lugar que seja escuro, então longe de qualquer fonte de luz. Um lugar que tenha uma temperatura constante também, isso é super importante. Longe do calor e um lugar longe de muitos movimentos, trepidações, então evitar lugares que fique abrindo, fechando muito, né? Para os seus vinhos não ficarem chacoalhando, digamos assim. Mas precisa construir algum lugar especial em casa ou pode ser uma dessas adegas climatizadas? Super pode ser uma adega climatizada, até porque se a gente for ver hoje em dia, quem tem espaço para construir uma adega em casa, né, mora em apartamento, vai Pois construir é. aonde? Lógico, tendo o recurso, o espaço e você querendo construir, pode. O recomendado é você aí, no caso, contratar um profissional para te auxiliar na construção. Então, na verdade, seriam dois profissionais. Um para te auxiliar na questão de arquitetura do lugar e outro ali para ver a disposição dos vinhos, o que fica melhor. Então, se você tiver esse espaço para construir, pode. Se não, essas adegas super atendem também. E na lavanderia, pode guardar? Ou na despensa? Olha, um fator importante também é evitar locais que tenham cheiro muito forte. Então, o problema da lavanderia é que você vai estar ali com sabão, amaciante, e você deixar o seu vinho ali é um pouco arriscado nesse sentido. Querendo ou não, é um alimento e a gente não vai guardar alimento junto com sabão, com esse tipo de coisa. Dependendo da sua dispensa, se for uma dispensa de alimentos somente e você tiver ali um lugar que cumpre essa, né, é escurinho, calmo, então uma dispensa que vai ficar ali, você não vai ficar entrando o tempo todo e tem um espacinho para você deixar seu vinho, até pode, tranquilo, não tem problema. E em local úmido? Pode guardar? Umidade é um fator interessante, porque se você tem um vinho que você vai consumir logo, você comprou hoje, mas você vai consumir ele ali dentro de um ano, 2, 3, sem problemas. Quando são vinhos de guarda, né? Então aqueles vinhos que vão evoluir dentro da garrafa, esses vinhos precisam ser guardados em um local que tem uma certa umidade, porque a rolha vai ressecando. Então você precisa mantê-lo ali deitado, inclusive, e o ambiente precisa ter uma umidade para que a rolha não resseque, porque se ela ressecar, acaba entrando oxigênio no vinho e estragando o produto. Então aí é aquela coisa que a gente comentou, de alguns vinhos são feitos para serem guardados por um longo tempo, outros não. Esses de guarda precisam. Sim, você falou que a rolha dá uma ressecada, né? E se for de rosca? Qual é a diferença? Guardo de pé, então? É uma boa pergunta. A rosca não tem esse problema, justamente, de ressecar. Então, se você quiser guardar deitado, pode. Se você quiser guardar em pé, pode, porque esse problema não existe. Aí vai depender do espaço que você tem, da disposição que você tiver. Mas vinhos com rolha e vinhos de guarda, que vão precisar ficar um bom tempo ali, precisam dessa umidade e serem guardados deitados também. Inclusive, eu vou te mostrar aqui, ó, a gente tem algumas garrafas guardadas. E nós temos aqui guardado em pé, por exemplo, esse Chardonnay, que é de tampa de rosca, né? Então aqui ele pode ficar guardado em pé tranquilamente. Já no caso, vou pegar um outro rótulo aqui, do Portada Reserva, ele é fechado com rolha, né? Então ele precisa ser ficado guardado deitado. Por quê? Porque aí aqui a gente tem o líquido em contato com a rolha, mantendo ela úmida. Esse é um vinho que você pode guardar por um tempo, mas ele não é aquele exemplar que você vai guardar por 20 anos. Então, por isso, não necessariamente ele precisa estar num ambiente com a umidade. Né? A umidade indicada é 70% para esses vinhos que vão ficar guardados por um longo período, mas esse aqui, só de estar deitado, o vinho já faz esse papel de manter a rolha úmida. Está bem armazenado, então. Está bem armazenado. E quando é que vale a pena eu ter uma adega climatizada em casa?
Show! Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Compro ou não compro? É um valor a ser investido e vai depender um pouco da sua rotatividade de consumo e de como você quer ter o seu vinho ali pronto para o consumo. Porque aqui a gente tem a adega climatizada, né? Se você gosta de ter algumas garrafas mais especiais e quer deixá-las guardadas, o legal da adega é que ela vai manter uma temperatura constante e uma temperatura fresca. Então, se você vai manter seu vinho por um pouco mais de tempo, é legal você ter a adega, você vai deixar eles lá tranquilos, no ambiente apropriado. Se você compra vinho com o intuito de já consumir num prazo mais curto, talvez não seja o caso. Você pode guardar num outro ambiente. E aqui na adega, você pode ter tanto brancos quanto tintos e rosés. No caso aqui, a gente tem um Chianti clássico 2018, então esse é um vinho legal de você ter, deixar numa adega, numa temperatura correta. Você pode ter brancos na sua adega também, ou espumantes. E o legal da adega é a temperatura. O seu vinho pode estar ali perto de uma temperatura de serviço já. Prontinho para servir, né? E Pode falar. Qual é o tamanho ideal de uma adega em casa? Eu vou voltar no ponto da temperatura, porque aqui é um bom exemplo, porque a gente tem um vinho tinto, um vinho branco, a gente tem espumantes aqui, e eles estão todos na mesma temperatura. A temperatura de serviço é uma temperatura diferente. O tinto vai ser servido ali de 15 a 18 graus, o branco vai ser servido mais fresco. Só para entender, todos podem estar sendo armazenados na mesma temperatura. Podem. Porém, na hora de servir, então muda, a coisa muda. Exatamente, muda. E esse é o ponto, você pode guardar seus vinhos aqui misturados. O importante é que seja uma temperatura constante. Então, eu vou colocar aqui uma temperatura e ela vai manter todos os vinhos na mesma temperatura. Na hora de servir, eu tenho aqui o tinto, que está quase numa temperatura certa, vai depender da temperatura que você escolher. Se você colocar essa adega aqui a 15 graus, os tintos já vão sair prontos para você consumir. Se você colocar ela um pouco mais fria, aí os tintos vão estar muito gelados, você vai precisar deixá-los fora um tempinho para ele ganhar temperatura de novo. No caso de estar na temperatura dos tintos e você ter brancos, o que você pode fazer depois é pegar um baldinho de gelo, colocar seu vinho ali, o branco, o rosé, espumante, e deixar ele ficar mais fresco para ser consumido. Para manter uma temperatura mais baixa, né? Isso. Entendido. E qual seria o tamanho ideal da minha adega? O tamanho ideal da adega, se você faz grandes compras, se você tem um bom volume de vinhos, então você vai precisar de uma adega grande. E vai depender um pouco do seu tempo de consumo também, porque se você compra bastante vinho, mas você vai consumir rápido e ele não vai ficar aqui na adega, talvez não haja necessidade. Se você quer ali, você compra bastante, mas você tem alguns especiais. Pode ser uma de 12, você mantém só esses especiais ali na adega e o restante você vai mantendo em outro ambiente. Estela, não tenho uma adega em casa. Qual seria o melhor lugar e o pior para guardar o vinho em casa? Ótima pergunta. Eu acho que... Vamos começar pelo pior? Pra gente já eliminar a dúvida, assim. O pior lugar para você guardar seus vinhos é na cozinha, em especial próximo a fogão. Pior lugar é a cozinha? É a cozinha. Olha. A gente já tirou a cozinha da frente. Mas por que a cozinha? Você já parou para pensar assim, o que tem na cozinha ali? Eu acredito que seja temperatura alta, uma hora temperatura baixa, oscila bastante, né? É o fogão, então assim, perto do fogão, nem pensar. Você vai esquentar, assar as coisas, você vai estar esquentando o seu vinho também. Então, distância do fogão. E às vezes tem gente que guarda em cima da geladeira, a geladeira trepida, um armário que abre e fecha o tempo todo, né? Na cozinha a gente está sempre com muito movimento. Então, a cozinha é um local que a gente não indica. Nem dentro da geladeira? Nem dentro da geladeira. Por que não dentro da geladeira? Aí a gente tem a questão de que a temperatura é muito baixa e isso também resseca a rolha. Então, a gente falou que a rolha não pode ficar ressecada. Sim. A temperatura muito baixa vai ressecar. Se você deixar o vinho na porta da geladeira, o que a gente faz na porta da geladeira o tempo todo?
abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. O vinho tá ali chacoalhando, né? Sim. Então, na geladeira também não. E depois que eu abro o vinho? Depois que você abre, você pode guardar na geladeira. Na daí verdade, sim. depois que você abre, você deve guardar na geladeira, porque você já abriu o produto. Vai ter diminuído uma quantidade do vinho, tem oxigênio aqui dentro, então a melhor forma de preservar é na geladeira. Mas fora isso, você comprou agora, chegou seus vinhos, você não vai abrir daqui a pouco, não coloca na geladeira. Mas vamos falar do melhor lugar, então. Melhor lugar na casa. O melhor lugar na casa. Se você tiver um armário, um espaço assim, né, que contenha todos esses itens da lista que a gente falou. Então eu tenho um armário num canto do corredor, mas é um armário tranquilo, ninguém fica mexendo nesse armário, não tem fonte de luz, não tá perto de nada que tenha calor. Você pode deixar seus vinhos lá, sem problemas nenhum. O armário aberto ou fechado? De preferência, um armário fechado. Vai depender um pouco da localização desse seu armário dentro da sua casa, né? Mas o importante é o que a gente falou da questão de luz e calor. Então, se é um local que bate sol, sol é fonte tanto de luz quanto de calor. E isso vai alterar o seu vinho. E aqui o calor vai gerar alguns tipos de defeito no vinho, podendo inclusive refermentar. E a luz também estraga, tanto a luz do sol quanto luz artificial mesmo, porque a gente pode pensar, a luz artificial pode não ser tão quente, então não tem problema, mas tem. Inclusive é um defeito que a gente costuma descrever como gosto de luz, e ele vai ter aromas e sabores um pouco sulfurosos no seu vinho. Então, de preferência, um armário fechado, tá? Se for um armário aberto, tomar esse cuidado com a iluminação, calor e as questões de trepidação. E aqui, a gente até, nesse armário tem das duas formas, é aquela coisa, você pode ter dentro de um armário suas garrafas, tanto deitadas, quanto em pés, dependendo do consumo. Se for um vinho de giro mais rápido, que você vai consumir mais rápido, você pode deixar as garrafas em pé. Se for nesse modelo de tampa de rosca, não tem problema deixar em pé, mas se for um vinho que vai ficar guardado por um pouco mais de tempo, que precisa de um cuidado mais especial, deitado. Aí vai depender um pouco da disposição de espaço que você tiver no seu armário também. Independente do local que ele está armazenado, quanto tempo ele dura em casa? Depende do tipo de vinho? Depende, de forma geral, a gente generalizando assim todo o mercado, a maioria dos vinhos são feitos para serem consumidos num período ali de 3 a 4 anos. Quando a gente falou na outra aula sobre amadurecimento e envelhecimento, né, tem alguns poucos vinhos que são feitos para envelhecer, ou seja, depois de estar na garrafa, ele vai evoluir para melhor. Então ele precisa ficar, inclusive, esse tempo evoluindo, né? E esses são os vinhos que vão durar ali 10, 20 anos. Então, Barolo, Brunello, alguns vinhos da região de Bordeaux, da Borgonha, né? Tem esses vinhos que a gente chama de vinho de guarda. Para esses vinhos, inclusive, é mais legal você deixar uma adega que tem ali umidade para você poder preservá-los, porque você vai guardar por um longo período. Como saber quanto tempo eu tenho que guardar? Quando eu devo consumir? Por via de regra, a gente fica com esse prazo de 3 a 4 anos, exceto por esses grandes rótulos, né? Infelizmente, não tem nada no rótulo te dizendo, então você vai ter que... Essa é a tristeza, não está escrito no rótulo. Então, a dica é ou consultar o site do produtor para saber se esse é um vinho que tem um potencial ali de guarda de mais de 5 anos. E aí, se tiver esse tipo de descrição, você sabe os cuidados que você tem que tomar. Se for um vinho para um consumo mais rápido, é isso. De 3 a 4 anos, ele vai durar sem problemas. Ah, legal. E o vinho branco e o espumante, tem alguma diferença? De forma geral, não. Os cuidados são os mesmos, com iluminação, calor, trepidação, umidade. Um ponto se a gente for comparar aqui, os vinhos brancos e os rosés também, a gente pode pegar um rosé aqui de exemplo. De forma geral, eles vêm em garrafas mais claras, principalmente rosé. Rosé, essa garrafa aqui, até tem uma tonalidadezinha, mas a maioria dos rosés vão vir em garrafas transparentes. Então, a cor do vidro pode funcionar ali como uma proteção.
Já que os rosés e os brancos vão vir em garrafas mais claras, mais próximas ali, às vezes, do transparente, eles precisam de um cuidado, uma atenção, assim, super especial com essa questão da luz. Porque eles estão mais vulneráveis, eles estão mais sensíveis. Os vinhos tintos costumam vir em garrafas mais escuras e, além disso, são produtos que vão ter uma maior quantidade de componentes de cor, que são as antocianinas, vão ter taninos, então eles têm uma maior proteção natural mesmo, e a garrafa costuma ser mais escuras. E o espumante? Os espumantes, a gente pode guardar o espumante, inclusive em adega, sim, a gente tem um espumante aqui, né, e ele tá guardadinho aqui, tá mais fresco, você pode ver, tá numa temperatura mais fresca. Aqui a gente precisa ter aquele cuidado com o serviço, né? Porque a gente tá guardando alguns vinhos juntos e na hora que eu for servir esse espumante, eu preciso colocá-lo na temperatura mais fresca, mais adequada. Então você pode guardar aqui, tirar, colocar no baldinho de gelo, ele pode estar guardado no armário também. Um ponto interessante do espumante é que aqui, geralmente, ele só vai ter como ficar deitado, mas no armário você pode deixar ele em pé, né, sem problemas. Não tem o mesmo problema que essas garrafas aqui quanto a ressecamento da rolha. Então, você pode deixar as garrafas de espumante guardadas em pé dentro de um armário. Ah, então eu sem entendi. problemas. Espumante eu posso guardar tanto deitado na adega, quanto de pé no armário. Isso, exatamente. Pode deixar das duas formas, sem problemas nenhum. Não tem alteração de aroma nem sabor. Não vai ter alteração desde que naquele prazo de consumo, né? Cada produto tem sua especificidade. Alguns espumantes vão durar mais tempo e aí, igual os outros vinhos, precisam de um cuidado mais especial. Se for para um consumo mais rápido. E espumante é uma coisa que normalmente a gente compra querendo abrir E já? no momento já, né? Vou celebrar alguma coisa, então já compra, já coloca para gelar. Acho que ninguém guarda espumante. É difícil. É difícil resistir. Então tá bom. Muito obrigada por compartilhar todas essas dicas de como armazenar os vinhos em casa. Foi um prazer. E eu te espero na próxima aula. Até já!